Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãos, nós, você e eu, nós conhecemos a Deus, mas esse conhecer a Deus que eu estou dizendo é no sentido de saber quem é Deus. E eu acho que se eu fizer essa pergunta, em qualquer lugar todo mundo vai dizer que conhece Deus. Você já ouviu falar de Deus? Você sabe quem é Deus? Eu acho que 99% vai dizer que sim. Sim, claro que eu conheço. Mas a questão é de que maneira nós conhecemos a Deus. De que maneira nós nos relacionamos com esse Deus. Porque, veja bem, todos nós sabemos que nós somos movidos pela fé. E a fé é algo que já nasce com você. Você não aprende a ter fé. Você não adquire a fé ao longo dos anos de vida. A fé já nasce aí. Vou provar para você. Perdão. Quando nós somos criancinhas, e o pai ou a mãe diz assim: olha, papai do céu não gosta disso. Você fica temeroso, não fica? A criança não fica? Ela não tem uma ideia exata, concreta do que é o Papai do Céu, do que é Deus, mas ela já tem o temor dentro dela. Por quê? Porque ela tem a fé. A fé nasceu com ela, que acredita naquilo que ela não viu. Mas quando o pai ou a mãe diz: olha, Papai do Céu não gosta disso, ele fica temeroso, porque a fé que já existe dentro da criança diz que existe alguém superior a ela, ao papai e à mamãe. Portanto, a fé já nasce com a gente. Nós temos a fé. O que nós não temos muitas vezes é o conhecimento da fé. O que nós não temos muitas vezes é como usar isso, ou como desenvolver isso, ou como tratar isso, que nós não conseguimos explicar. Porque o ser humano, ele costuma trabalhar muito com aquilo que ele consegue explicar, com aquilo que ele consegue pegar, né? Palpar. Então, o ser humano muitas vezes ele larga de lado e não trabalha e não desenvolve e não aprimora a fé. E aí, por isso, muitas pessoas descrentes, pessoas que não acreditam ou dizem não acreditar em nada, mas com certeza têm a fé dentro de si, porque, como eu já disse, a fé já nasce com a gente. A certeza de que existe um ser superior já vem com a gente quando a gente nasce. Porque senão a criança não ficaria temerosa, senão a criança não diria: mamãe, Papai do Céu não gosta, né? Papai do Céu assim, o assado. Não teria como assimilar isso sem que houvesse um trabalhar de Deus aí na nossa vida. Portanto, o que eu quero dizer para você nesse vídeo é o seguinte: nós que já somos adultos, você, adolescente, também sabe que Deus existe. De alguma maneira você sabe que Deus existe. De alguma maneira, em algum tempo, em algum lugar, você já ouviu dizer que Deus é imortal, que Deus não morre, que Deus é para sempre. Com certeza você já ouviu isto. E você também já deve ter ouvido dizer, com certeza, que Deus é onipotente, ou seja, que Deus detém todo o poder, que
todo o poder pertence a Deus. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, ainda que você não seja nenhum religioso, ainda que você não tenha muito contato com este livro, que são vários livros num só, chamado Bíblia, né? Porque eu também já teve um tempo na minha vida em que eu não conhecia a Bíblia, não sabia o que era a Bíblia, não atentava para as coisas que estavam escritas na Bíblia, até porque a Bíblia se apresentava numa linguagem muito difícil, muito complicada de se entender, e a gente desanimava de ler a Bíblia, na verdade, porque a gente não conseguia entender absolutamente nada. Mas com certeza você também já ouviu dizer que Deus é onipotente, onipresente também, ou seja, que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, você sabe que se você se dirigir a Deus, se você estiver numa situação difícil e clamar a Deus, você sabe que Deus vai te ouvir. Com certeza, pode ser a 1 da manhã, pode ser à meia-noite, pode ser meio-dia, pode ser às 9, a hora que você se referir a Deus, você tenha certeza que Deus vai te ouvir, que Deus está te ouvindo, porque a tua fé guardada aí dentro, mesmo que você não a exercite, ela existe e te dá essa certeza de que Deus está te ouvindo. Mas aonde eu quero chegar com isso? Vamos ler aqui no livro de Mateus, na Bíblia, no capítulo 7, versículo 7. A bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Portanto, pedi e dar-se-vos-á. Em qualquer momento, em qualquer horário que você pedir algo para Deus, a Bíblia diz que será feito da maneira como você pede. E buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí é que está a chave do negócio. Batei e abrir-se-vos-á. Não é só pedir, mas você tem que buscar e bater para que essa porta se abra, porque aquilo que você necessita está do outro lado dessa porta, chamada fé, chamada Jesus. Exatamente dessa maneira. E muita gente não quer bater na porta. Muita gente não tem tempo para bater na porta. Muita gente quer as bênçãos de Deus, quer as coisas de Deus, quer prosperar, quer vencer, quer ser bem-sucedido, mas não quer bater na porta. E esse bater na porta, muitas vezes, é insistente. Esse bater na porta, muitas vezes, é chamado de perseverança. Esse bater na porta é chamado de exercitar a fé. Esse bater na porta é chamado de acreditar naquilo que você não está vendo. É assim que se chama esse bater na porta. E nós queremos esse Deus que não dorme. Nós queremos esse Deus que está 24 horas ao nosso dispor, entre aspas, mas nós não queremos, na maioria das vezes, nos sacrificar. Nós não queremos, na maioria das vezes, buscar. Nós não queremos, na maioria das vezes, bater. Nós queremos tudo para ontem. Irmãos, se Deus está disponível para mim e para você 24 horas, a pergunta que eu faço a você
que está assistindo esse vídeo. E isso serve para mim também. Se Deus está disponível 24 horas para me abençoar, para me corrigir, para me guardar, para me proteger, para me livrar, qual é o meu tempo disponível para Deus? Que tempo eu disponho para Deus? Que tempo eu digo assim para Deus: Senhor, nos próximos 20 minutos eu estarei aqui, ó Senhor, disponível para o Senhor. Senhor, na próxima meia hora eu estarei disponível aqui para o Senhor. Senhor, na próxima meia hora eu estarei aqui para te ouvir. Na próxima meia hora, na próxima uma hora, eu estarei aqui, Senhor, para escutar o Senhor falar, corrigir, o que o Senhor quiser. Eu estarei aqui, Senhor, durante uma hora, para que o Senhor fale comigo. Qual tem sido a nossa disponibilidade para Deus? Nós queremos um Deus diuturno. Nós queremos um Deus 24 horas. Mas qual é o tempo que nós dispomos para Deus? Quantas vezes ou quantos minutos nós temos reservado do nosso dia para falar com Deus, para ouvir Deus, simplesmente para ler a palavra de Deus? Qual é o tempo que nós temos dispensado para Deus, que nós temos reservado para Deus? Qual é o tempo que nós temos dedicado para Deus? Nós sempre temos uma desculpa. Minha vida é muito corrida, minha vida é muito isso, muito aquilo, eu não tenho tempo, eu não arrumo tempo para ler a Bíblia, eu não arrumo tempo para estudar a palavra, eu não arrumo tempo para ir agradecer lá na minha igreja o que Deus tem feito na minha vida. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de buscar, eu não tenho tempo de agradecer, mas Deus tem que ter tempo para mim. Irmãos, não é chamado de diálogo uma conversa feita por uma só pessoa. Aí é um monólogo. É falar sozinho. E quando você não tem tempo para Deus, é o mesmo que você deixar Deus todos os dias falando sozinho. É claro que isso é em síntese, isso não ocorre, mas quando você não tem tempo para Deus, é a mesma coisa. Você já notou quão difícil é você conviver com uma pessoa que não tem tempo para você? Já aconteceu isso com você? Você já passou por essa situação de conviver com alguém, de casar com alguém, de namorar com alguém que não tem tempo para você? Quantas vezes você já viu casais brigarem, se separarem até porque um não tinha tempo para o outro? Ah, eu me separei porque ele nunca tinha tempo para mim. Ele tinha tempo para os amigos, ele tinha tempo para a televisão, ele tinha tempo para o videogame, ele tinha tempo para todo mundo, menos para mim. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Ou, muitas vezes, você chega em casa louco para desabafar, porque você teve um dia horrível lá no seu trabalho, e quando você vai falar com a sua esposa, ela não te dá a mínima. Ela não te ouve, ela não te dá ouvidos, porque você queria uma segunda opinião, você queria um apoio, você queria que ela ao menos só te escutasse para você desabafar, mas aí ela vira as costas e diz: ah, eu vou tomar banho, ah, eu vou isso, eu vou aquilo. Quantas vezes já ocorreu isso com você? Deus queira que não. Porque é uma situação muito chata, muito difícil, e é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos com Deus. Deus espera que a gente
se dirija a Ele, que a gente dobre o nosso joelho e fale com Ele, que a gente fale com Ele na condução, que a gente fale com Ele em qualquer lugar, porque esse negócio, irmãos, é preciso entender também que você não precisa só ajoelhar para falar com Deus. Sentado na condução você fala com Deus, sentado na tua casa você fala com Deus, mas de pé você fala com Deus, mas nós não arrumamos esse tempo para esse diálogo e nós deixamos sempre Deus no vácuo. Exatamente isso. Você tem um dia lá difícil, você teve um dia em que as coisas não correram muito bem ou nada bem. Nós temos às vezes dias que nós nos perguntamos por que é que eu saí da cama hoje. E aí Deus está lá prontinho para te ouvir, para te pegar no colo, para ajudar você a pelo menos aliviar a sua tensão, mas aí você não tem tempo para Deus. E você já entra naquele turbilhão, você já chega na sua casa com o serviço aqui dentro da sua mente, com o problema dentro da sua mente, e aí você não fala com ninguém, você não fala com mulher, você não fala com filho, você não fala com ninguém, e aí você vai dormir porque amanhã o problema está lá te esperando. E Deus fica olhando e diz: pensei que Ele ia falar comigo hoje. Pensei que Ele ia buscar a minha ajuda hoje. E é exatamente aí que nós não sabemos usar a nossa fé. É exatamente aí que nós pegamos a nossa fé e a desperdiçamos com coisas que não têm o mínimo valor. Nós desperdiçamos aquilo que já nasceu conosco e ao invés de nós irmos exercitando a nossa fé, muito ao contrário, nós vamos fazendo com que a nossa fé fique atrofiada, porque nós não praticamos, nós não exercitamos a fé, nós não falamos com Deus. Nós não temos a paciência de bater na porta. Nós queremos que quando a gente chegue em casa, pelo menos, ou em algum lugar, sei lá onde, a porta já esteja aberta, esteja tudo preparado, bandinha de música, rojão, tudo aquilo. Oh, isso aqui é para você. Mas só que o mundo espiritual não funciona assim. A relação com Deus não funciona assim. É preciso bater, é preciso paciência, esperei com paciência no Senhor. É preciso exercitar a fé, é preciso ter tempo para Deus. Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, se Deus está aí 24 horas ao seu dispor, digamos assim, você não tem tempo para Deus? Então como é que funciona essa relação? Como eu disse, é um monólogo. Só Deus que fala e você não ouve porque você não está na mesma fiação. Deus está doido lá para te ouvir, né? Que isso eu estou falando em síntese também, que Deus não vai ficar doido para ouvir ninguém, mas Deus está ali esperando que você, como filho, chegue e diga: olha, pai, está difícil, eu não sei como eu faço, mas você não. Você, na sua cabeça, você já criou lá um estigma, você já criou uma ideia de que você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para orar, como eu já disse, você não tem tempo para buscar, você não tem tempo para bater na porta, você não tem tempo para nada. O seu tempo é escasso, o seu tempo é só para você. O seu tempo é só para você. Portanto, não fique aí reclamando que as coisas não dão, que as coisas não andam, que as coisas não acontecem. O que você tem feito do seu tempo? O que você tem feito da sua vida? Você tem desperdiçado a sua vida com coisas só que te trazem canseira, enfado, discórdia.
desavença dentro de casa, e aí você é o centro do universo. Porque todo mundo tem que entender que você não tem tempo, inclusive Deus. E se Deus começasse a agir assim com você? E Ele não faz, e Ele não fará isso, porque Ele é Deus. Porque Deus é amor. E Ele não pode negar-se a si mesmo. Então por que você nega? Então por que você age assim? Então por que você não muda o seu comportamento? Então por que nós não mudamos o nosso comportamento e dizemos para nós mesmos: olha, a partir de hoje, até aqui é o meu dia. Porque essa 1 hora, essa meia hora, esse 20 minutos vai ser para Deus. Deus vai me ouvir. E eu vou ouvir o que Deus tem para falar comigo. Meu irmão, minha irmã, enquanto você for indo sozinho, sozinha, vai ficar difícil. E vai ficar mais difícil, e mais difícil, e mais difícil. E aí, quando é que vai cair essa ficha de que a fé está aí? Está aí. Deus também está aí todos os dias. Mas e você, está onde? Sua cabeça, seu coração, seu entendimento, seu discernimento estão aonde? Na lua? No carro que você quer comprar? Na casa que você quer comprar? Na roupa que você quer comprar? Aonde que está o seu pensamento, o seu coração, o seu discernimento? Aonde estão todas essas coisas? Aonde estão? No material? Aonde estão? Porque Deus tem o maior prazer de te abençoar. Mas para isso você precisa ter tempo para Deus. Como é que Deus vai corrigir? Como é que Deus vai te aconselhar, te direcionar? Se você nem fala com Ele, você não tem tempo, você está sempre correndo, e quando Deus olha, você já foi. E quando Deus olha, você já dormiu. E quando Deus olha, você já saiu sem nem tomar café lá na sua casa. E quando Deus olha, você está lá de novo naquela correria louca atrás, não sei do que, como diz o livro de Eclesiastes. Tudo é correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Você vive aí correndo atrás da sua vaidade. Que dia? Quando eu vamos ter tempo para Deus? Quando? Responde aí. Deus te abençoe.